Bem, agora, prosseguindo ainda com o substantivo, na aula 4, eu vou falar sobre formação dos substantivos, tá certo? Então, quanto à formação, os substantivos podem ser primitivos ou derivados, simples ou compostos, tá? Lembrando daquela lógica adotada de trabalhar com oposição. Então, primitivo é o oposto do derivado e o simples é o oposto do composto, tá certo? O primitivo é aquele que não deriva, não advém de nenhuma outra palavra. O derivado, por oposição, é aquele que advém, é formado a partir de uma outra palavra. O simples é aquele que tem apenas um radical. E o composto é aquele que tem mais de um radical na formação, ao longo do processo de sua formação, tá certo? Então vamos aqui à leitura do PDF. Bem, quanto à formação, os substantivos podem ser primitivos ou derivados, conforme eu disse, simples ou compostos. Antes de dar prosseguimento, eu gostaria até de apresentar aqui. Eu vou voltar a falar sobre esse material, que é um mapa mental que eu produzi, tá? Referente a esse assunto que está sendo trabalhado. Então, é esse material aqui, tá certo? É um mapa mental que engloba todo o assunto de referente a substantivo, todo o assunto de substantivo, tá certo? Eu vou voltar a falar sobre esse material na última aula, tá? Então, eu estou seguindo a lógica aqui para trabalhar o assunto, seguindo a lógica aqui que eu utilizei para construir esse mapa mental. Então, eu dividi o substantivo em classificação, formação e flexão. Então, quanto à classificação, nós temos os substantivos comuns ou próprios, concretos ou abstratos e os coletivos. Quanto à formação, nós temos os primitivos ou derivados, os simples ou compostos. E quanto à flexão, nós temos aquela classificação em gênero, número e grau, certo? Mas, conforme eu disse, eu vou voltar a trabalhar, a apresentar esse mapa mental que eu construí aqui, tá certo? Por enquanto, retornemos aqui ao PDF. Então, quanto à formação dos substantivos, tá? Os substantivos podem ser primitivos ou derivados, simples ou compostos, tá? O que são os primitivos? São aqueles que provêm de uma outra palavra da língua. Exemplos: pedra, ferro, rosa. Derivados são aqueles formados a partir de uma palavra já existente na língua. Exemplos: pedreira, pedregulho, pedrada, pedraria, derivado de pedra. Terreno, terreiro, terráqueo, subterrâneo, derivado de terra. Observe. PEDR, que é o radical, certo? A partir desse radical, com o acréscimo de sufixo ou de sufixos, eu dou origem a outras palavras, certo? Então, pedreira, pedregulho, pedrada, pedraria. Neste outro exemplo aqui, nós temos formações a partir do radical terre. Então, nós temos terreno, terreiro, terráqueo, no caso aqui, subterrâneo, certo? Então, o que é o radical? Radical é a parte que contém a significação básica das palavras, não é? Ainda prosseguindo, quanto à formação, nós temos as oposições simples ou compostos. Simples é aquele formado por apenas um radical, e composto é aquele formado por dois ou mais radicais. Exemplos de
Substantivos simples: flor, maçã, banana, tempo. Exemplos de substantivos compostos: couve-flor, formada a partir de dois radicais, couve e flor. Banana-maçã, formada pelo radical banana e pelo radical maçã. Passatempo, formada por dois radicais igualmente, certo? Planalto, formada por dois radicais, certo? E assim finalizamos mais essa classificação referente a substantivo, tá certo? Daqui a pouco eu volto para falar de flexão.